Olá, eu vou comentar os aspectos políticos no enfrentamento da crise pelo governo em duas áreas: o Ministério da Economia e a Presidência da República. O Ministério da Economia começou com um discurso equivocado, o de que o enfrentamento da situação deveria ser feito mediante a aprovação das reformas. Na verdade, ninguém tem dúvida da importância das reformas para a recuperação futura da economia em bases mais sólidas e sustentadas e mais altas, mas não era o momento. O momento era de agir para enfrentar uma emergência. Era preciso adotar medidas para alcançar três objetivos simultâneos. Primeiro, salvar vidas, o mais importante. Segundo, pôr dinheiro nas mãos das famílias, das pessoas. Terceiro, evitar uma quebradeira das empresas. Tardou, mas o governo despertou e começou a agir. A princípio, timidamente, depois a coisa foi ganhando velocidade e eu acho que agora está na direção correta, na intensidade adequada. Existe ainda algumas complementações, mas a coisa está engrenando. No caso de salvação de vidas, salvamento de vidas, o governo reforçou as dotações do Ministério da Saúde, reforçou os recursos, as fontes de recursos dos estados e municípios nas áreas também da saúde. O Ministério da Saúde tem transmitido uma orientação firme, correta, na linha que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, na linha adotada pela maioria esmagadora dos países, principalmente os desenvolvidos, que é o isolamento social. É preciso retardar, de certa forma, a velocidade de alastramento do vírus, da Covid-19, para dar tempo aos serviços de saúde se prepararem, porque sem o isolamento social pode haver um colapso do serviço de saúde e as consequências serão muito mais dantescas. Nós temos aí o exemplo de países que negaram no começo a crise: Itália, Reino Unido, Estados Unidos, e eles estão pagando um preço muito alto por essa negação. Felizmente o Brasil não foi no discurso do presidente da República. Na área das empresas, o Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central, também agiu rapidamente. O Banco Central baixou a taxa de juros, a Selic, liberou compulsórios, e o Conselho Monetário autorizou o Banco Central a flexibilizar normas, por exemplo, permitindo a negociação de dívidas sem a necessidade de provisionamento, que impacta o lucro dos bancos negativamente. Reforçou medidas para aumento da oferta de crédito mediante a redução dos requerimentos de capital mínimo dos bancos. Enfim, a coisa está andando. Falta uma medida complementar. É preciso uma garantia do Tesouro para as novas operações de crédito pelos bancos públicos e privados, particularmente nos bancos privados. Os bancos percebem um aumento do risco, e é bom que seja assim, senão eles quebram também. Então, como as empresas perdem faturamento, o risco aumenta. Então, o normal nesses casos é uma retração. Os bancos se encolhem com medo de perder dinheiro. E aí é onde está a ação do governo. O governo precisa entrar, como fizeram os Estados Unidos na crise de 2008, né, com o TARP, uma proposta do secretário do Tesouro Paulson, que deu garantia de crédito nos bancos por parte do Tesouro Nacional. É preciso fazer algo semelhante aqui. Ou a criação de um fundo para enfrentar eventuais inadimplências do crédito concedidos, ou o aval, a garantia do Tesouro. Mais dia, menos dias, eu acho que o governo vai ter que fazer isso. Enfim, seja como for, as coisas estão caminhando, estão se acelerando, está tudo na direção correta. Eu acho que agora engrenou, né? Na área política, na área da presidência da República, o presidente Bolsonaro é a nota destoante. Ele adotou uma postura de negação da crise, fez um pronunciamento desastroso, como todos sabem, à nação, em que defendeu o isolamento vertical, condenou o isolamento horizontal, defendeu praticamente o fim das restrições à abertura de empresas, do comércio, da indústria,
e assim por diante, né? Foi um mau exemplo. Ele chegou a entrar em atrito com os governadores que estavam adotando as medidas corretas. Enfim, o presidente começa a pagar o preço dessa atitude, ele perdeu o capital político, ele perdeu capacidade de definição da agenda política, da articulação com o Congresso. Provavelmente ele está perdendo popularidade, e uma demonstração disso são os panelaços que a gente vê todas as noites em que ele fala pela TV. Eu acho que, felizmente, o presidente começou a se dar conta do equívoco de sua atitude. O pronunciamento que ele fez nesta terça-feira foi um pronunciamento sóbrio, no tom que se espera do presidente da República. É preciso, pois, ou vamos esperar, que esse seja o início de uma nova atitude do presidente da República, que ele possa recuperar o tempo perdido, o capital perdido, reforce a sua capacidade de articulação política e assuma definitivamente o papel de liderança que dele espera o país, o sistema político e as tradições do presidencialismo brasileiro. Esperamos que seja assim. Um abraço.